Salve Maria, dia 12 de setembro de 2020, da 23ª Semana do Tempo Comum, hoje sábado. O Evangelho encontra-se em São Lucas, no capítulo 6, nos versículos do 43 ao 49. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinhos, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente e a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, neste Evangelho, nos deparamos com nosso Senhor, que nos traz dois ensinamentos. Na primeira parte, quando ele nos fala da árvore, não existe uma árvore boa que dê frutos maus, nem uma árvore má que dê frutos bons. Por quê? Veja, o perigo é a hipocrisia. Se eu vivo acolhendo a palavra, se eu vivo o ensinamento do Senhor e realmente no meu coração eu cultivo este bom sentimento na vivência do Cristo, eu só posso produzir bons frutos. Modelo, exemplo para os demais. Mas se no meu coração tem apenas maldade, falsidade, injustiça, todas estas realidades que me afastam de Deus, eu vou produzir frutos maus. Serei um mau exemplo, ou até mesmo quem vive mascarando esta realidade é um hipócrita, diz nosso Senhor. Então, é necessário ter o coração cheio de Deus, cheio de bons sentimentos, para que a nossa boca proclame as maravilhas do Senhor, para que proclame a honestidade, a verdade e a justiça, para que sejamos capazes de sermos coerentes com a palavra a qual nós seguimos. Na segunda parte do Evangelho, nós percebemos que Jesus começa dizendo, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Olha aí. A gente quer até que os outros façam o que a gente diz, mas não façam o que a gente faz. É o ditado popular. Só que em Jesus, na nossa fé católica, nós somos convidados a dar um salto qualitativo, Não fazer o que eu quero ou na minha vontade ou do meu jeito, mas do jeito, da vontade, do modo do Cristo. E então, o alicerce deve ser a base para a nossa vivência, Então, você que diz, não, eu sou católico porque minha mãe, minha avó rezava porque era católica, não. Você tem que aprender a ser católico pelas suas convicções. Pelo fato de você crer em Jesus. Porque, claro, a gente pode ter vindo de raiz católica e é excelente, mas eu não posso mais sustentar, depois de uma fase adulta, principalmente, adulto na fé é mais difícil ainda, mas eu digo que já fez uma caminhada, fez o catecismo, fez o sacramento, recebeu a Eucaristia, e muitos ainda fizeram o sacramento do Crisma e diz, eu creio pela minha mãe. Não. Ela pode ter sido um exemplo e modelo, e muitas vezes te empurrou até para os sacramentos.
Porque tem jovem que não queria, mas a mãe empurrou, o pai empurrou e foi até receberem. Não sabiam nem o que era. Mas ainda chegar à fase adulta e dizer que ainda crê por cada avó, por cada mãe, não. Você tem que crer por causa de você. Porque você fez uma experiência de conversão, porque você crê no Cristo. Porque a palavra de Deus é luz para os seus passos, né? E você deve crer, não pelos outros que te ajudaram a viver esta luz, essa experiência, mas é o fato de assumir a sua vida de fé. E outra, diante de todos, na sua família, com seus amigos, no seu trabalho, não é? E não ter vergonha de dizer que é cristão católico, de forma alguma. Você tem que fazer a diferença porque você conhece a Jesus. Não porque é bonzinho, ou porque isso, ou porque é aquilo. Porque de gente boazinha o inferno também está cheio, não é? De gente que acha, ou se acha, não é? Ah, mas fulano é uma pessoa tão boa, não é? Fulano é assim, fulano é assado, segue tal religião, segue o espiritismo, segue isso, segue aquilo. Não me interessa o que seguem. O que me interessa é que eu sou católico, que você seja católico autêntico. E se faça respeitar onde você estiver. Porque o que a gente vê muitas vezes por aí é uma falta de respeito ao catolicismo. E a Sagrada Escritura só existe porque nós, católicos, mantivemos a tradição da igreja. E que muitos protestantes não aceitam a tradição da igreja. Só que dão com os burros na água. Porque se temos a Escritura, se temos toda a doutrina da nossa fé em Cristo Jesus, é porque a igreja católica subsistiu, não é? Pela ação do Espírito a estes mais de 2000 anos. E é na Igreja Católica que se unifica a Sagrada Escritura. Não é? Então, veja, nosso Senhor hoje nos dá 2 ensinamentos, né? Para que não sejamos hipócritas, para que vivenciemos a nossa fé, para que sejamos capazes de dar bons frutos, para que as pessoas percebam em nós que somos árvores boas, que damos bons frutos, mas não atraímos as pessoas para nós mesmos, mas que elas sintam o odor de Cristo, que elas percebam, não é, na nossa vida e nas nossas ações, que nós cremos num Deus que nos amou e que nos ama, e que a cada dia caminha conosco. E que o alicerce da nossa fé seja verdadeiramente o Cristo, que sejamos capazes a cada dia de sermos autênticos. Se a base está sólida e bem feita, não vacilaremos. E então, peça a nosso Senhor que aumente a sua fé, para que você possa, a cada dia, ter uma fé firme. E como rezamos na Legião de Maria, uma fé firme e inabalável, como a rocha. Que assim seja. Amém. Te pedimos, Senhor Jesus, a tua graça, a força do teu Espírito Santo, para que sejamos capazes a cada dia de vivenciar a tua palavra, o teu ensinamento, para que sejamos árvores boas e darmos frutos bons, para que as pessoas sintam o odor de Cristo na nossa presença. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.